O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ela está presente em vários alimentos, em colas, em tintas de canetas. É um espessante e um estabilizante muito usado pela indústria. A goma arábica é uma goma natural retirada de acácias africanas. É considerada pela ciência uma substância inerte, ou seja, que ao entrar em contato com outras moléculas, não causa reações. Assim como a acácia, o cajueiro também produz uma goma, que é muito parecida com a arábica, a goma do cajueiro. O Ciência apresenta hoje um estudo realizado pelo Núcleo Paranaense de Pesquisa Científica e Educacional de Plantas Medicinais, o NUPLAMED, e pelo Laboratório de Imunopatologia da UFPR, e que pode mudar a forma com que essas gomas são encaradas pela ciência. O grupo de pesquisa descobriu que as gomas arábica e do cajueiro podem ter efeito pró-inflamatório in vitro, por ativar o sistema complemento, que faz parte do sistema de defesa do organismo. Em outras palavras, a pesquisa dá uma pista de que as gomas poderiam, em casos específicos, fazer mal para a saúde humana. A goma arábica está presente no dia a dia das pessoas. Faz parte da composição dos alimentos, de bebidas e de confeitos como balas, gomas e caramelos. Mas a goma arábica também está presente em medicamentos. Ela é usada pela indústria farmacêutica para tornar os xaropes mais espessos, também para fazer cápsulas de remédios e está na composição de algumas injeções. O uso pela indústria é comum porque a goma arábica é considerada inerte. Isso quer dizer que ela não reage com outras moléculas e seria, portanto, segura. Pesquisadores do Núcleo Paranaense de Pesquisa Científica e Educacional de Plantas Medicinais decidiram testar o efeito da goma arábica e da substituta brasileira, a goma do cajueiro, sobre o sistema complemento, que faz parte do sistema de defesa do organismo humano. O sistema complemento é uma série de proteínas que a gente tem presente no nosso sangue e ele é ativado para combater patógenos. Então, ele é uma das formas, uma das vias de defesa do nosso organismo. Porém, ele não vai atuar somente na defesa do organismo, no combate a patógenos. Ele pode estar envolvido ou está envolvido com outras situações, como, por exemplo, depuração de complexos imunes, no próprio metabolismo das células tumorais e outros efeitos, né, que hoje em dia estão sendo descobertos. Então, por exemplo, ter um exemplo prático, algumas doenças autoimunes inflamatórias estão relacionadas com a desregulação do sistema complemento. Então, apesar de não ser uma área muito explorada, principalmente para quem trabalha com plantas medicinais, é um campo que está aberto a estudo e parece ser promissor. O estudo foi desenvolvido pelos pesquisadores do NUPLAMED e foi realizado no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná. Ele foi estabelecido em 2007. Quando, na época, eu e a professora Juliana, do Departamento de Bioquímica, em parceria com alguns outros professores da universidade e também de outras universidades estaduais daí, a gente redigiu um projeto de pesquisa e foi submetido ao governo do estado do Paraná, né, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. E nós fomos contemplados, né, um projeto que rendeu um dinheiro razoável que permitiu que a gente conseguisse fazer o estabelecimento do núcleo. E o nosso objetivo era fazer o estudo de plantas medicinais que tivessem possíveis aplicações biológicas ou atividades biológicas. E isso que a gente está fazendo até hoje. Hoje, outros professores fazem parte dessa parceria,
alguns já não estão mais, aqueles que inicialmente estiveram com a gente. Então, a gente continua na mesma linha, com vários estudos de plantas medicinais e atividades biológicas. O resultado foi tão inesperado que o estudo foi escolhido como artigo do mês pela Scandinavian Society of Immunology, sociedade científica que é vinculada a uma importante revista científica internacional. Foi uma surpresa, porque a gente, obviamente, faz todo o trabalho científico, laboratorial, redige, faz a redação, né, do trabalho, e nem sempre a gente consegue uma aprovação, um aceite imediato desses artigos. E nesse caso foi interessante porque foi aceito já de primeira, né, como a gente fala. Então foi uma surpresa muito boa e foi um presente, porque é um trabalho árduo de várias pessoas envolvidas, que ali foi desenvolvido através do trabalho das alunas que na época faziam mestrado. Então foi um prazer muito grande de ter a premiação com relação a isso. E principalmente por ser uma revista internacional, indexada, e um trabalho brasileiro, né, que a gente tem que estimular cada vez mais esse tipo de publicação. Foi uma surpresa, um presente mesmo. Acho que é digamos, um reconhecimento de alguns anos, né, de trabalho científico, de um grupo que todos os dias a gente tem dificuldade para trabalhar, para comprar reagentes, para todas as dificuldades que todo mundo passa, né, na ciência brasileira. E eu acho que foi bem interessante, assim, a gente comemorou bastante, mas como uma luz, assim, estamos indo pelo caminho certo. Saber que está indo para o caminho certo é a melhor coisa do mundo, né? E quando a gente trabalha, assim, de uma forma exaustiva, por anos fazendo alguma coisa, e sempre lutando contra a maré, muitas vezes, né? Eu trabalho em 2 universidades, trabalho em parceria, ou seja, a gente receber tudo isso é muito bom. E o grupo é muito unido, né? Então a gente comemora, com certeza, vai comemorar ainda por bastante tempo. No próximo bloco, você vai ver como a descoberta pode mudar a forma com que os cientistas encaram as gomas arábica e do cajueiro. O sistema complemento faz parte do mecanismo de defesa do organismo. O sistema é composto por proteínas que ficam no sangue. Elas têm diversas funções e também participam das respostas inflamatórias que combatem infecções. É uma reação em cascata que termina com a tentativa de eliminação daquele micro-organismo, daquele patógeno, ou no nosso caso, de um composto químico. Então, essa ativação é na tentativa sempre de proteger o indivíduo contra algo externo. E nessa clivagem, né, das moléculas do sistema complemento, que é feito nessa reação em cascata, cria-se moléculas pró-inflamatórias. Então, a ativação nesse momento aí não é benéfico. Agora, se você tivesse um composto que inibisse, então você tem um anti-inflamatório. O sistema complemento pode ser ativado no organismo por 3 vias: a clássica, a alternativa e pela via das lectinas. Quando o sistema identifica o organismo invasor, ele solta um alarme. As proteínas iniciam um trabalho de combate, atuando no processo inflamatório. Uma das consequências é a destruição da membrana plasmática dos organismos invasores, causando a lise, ou quebra celular. Com esse processo de ativação ou inibição do sistema complemento, no caso dessa molécula, o processo de ativação, a gente pode verificar o que isso pode ocasionar no organismo em vivo,
né? E se, dependendo do veículo utilizado, dependendo da forma de análise, da forma de administração no animal ou no ser humano, se possível, para frente, se isso pode fazer uma interferência positiva ou negativa. A gente espera sempre que seja positiva, né? Que auxilie alguma coisa, mas tem que ser verificado todos esses processos, né? Foi nas vias clássica e alternativa desse sistema importante para a defesa do organismo humano que pesquisadores do Núcleo Paranaense de Pesquisa Científica e Educacional de Plantas Medicinais testaram o efeito das gomas arábica e do cajueiro. Ambas são consideradas inertes pela ciência e supostamente não teriam efeito sobre o sistema complemento. Então, a hipótese do trabalho era qual é o efeito dessas gomas? Será que esses compostos são ativadores do sistema complemento ou inibidores do sistema complemento? E o que a gente verificou é que, na verdade, eles são ativadores, que, por um lado, pode ser não muito adequado se você utilizar essas gomas como um incipiente de drogas injetáveis, porque ele vai ter um efeito pró-inflamatório. Ou seja, ele pode, o que quer dizer pró-inflamatório? Ele pode iniciar um processo inflamatório sem que haja necessidade. Os testes foram realizados in vitro e utilizaram soro humano de 4 doadores e hemácias de carneiro para simular a via clássica e de coelho para simular a via alternativa. No início, a gente trabalhou sempre com métodos mais fáceis, mais simples, né, como a professora Juliana comentou, em relação à parte in vitro, especialmente, que é um processo bem tranquilo de trabalhar, né, dá muitos tubos, muitas coisas, mas que é possível de ser feito no laboratório. Então, a parte de fixação do sistema complemento, ele foi bem avaliado em todas as suas nuances, foi bem verificado, né? A Raquel realizou grande parte do experimento. A goma arábica foi comprada e a do cajueiro foi purificada em laboratório. Nós tínhamos as plantas, né, escolhidas, então a gente extrai as moléculas dessas plantas através de a extração aquosa, né? Coloca a planta em contato com a água, então tem várias formas de extração. Então a gente vai fracionando essas extrações, né? Esses extratos, e a gente avalia também quimicamente o que tem em cada um. Então a gente vê, tem uma fração que tem polissacarídeos, né? Que são carboidratos. Então a gente consegue avaliar estruturalmente como que são essas moléculas, tipo a parte química delas, como que elas são. E depois que a gente consegue isolar essas moléculas, ou não, ou trabalho com a fração, o extrato bruto, ou com a molécula isolada. Então, a gente tem essas frações diferentes e a gente testa, então, em algum modelo biológico. No nosso caso, é o sistema complemento in vitro. Foram realizados os testes com uma molécula que inibe o sistema complemento, a heparina. O soro humano, que fez o papel do sistema complemento, foi misturado com a molécula teste. Parte da mistura foi incubada por 30 minutos e parte não. Na sequência, as hemácias foram adicionadas. A mistura foi incubada e a hemólise foi determinada. Coloca-se o soro do soro humano, deixa-se incubando por 30 minutos com os compostos, com a goma, com a CNTG. Depois coloca-se as hemácias para a via clássica, hemácia de carneiro, pré-sensibilizada com anticorpo anti-hemácia de carneiro, e para a via alternativa, a hemácia de coelho, que nós compramos comercialmente. Espera-se mais 30 minutos, centrifuga-se e lê a hemólise ou não no espectrofotômetro. Os testes foram realizados da mesma forma com as gomas arábica e do cajueiro, com e sem incubação de 30 minutos. É avaliando a destruição dos eritrócitos, ou seja, a lise celular, neste caso chamada hemólise. Pelos resultados, pôde-se verificar que o sistema complemento foi acionado ou inibido pelas gomas. Se a molécula tiver consumido o sistema complemento, a hemólise vai ser menor.
porque ela consumiu e não teve complemento suficiente para produzir hemólise. E se ela não tiver ativado o complemento, a hemólise é maior e essa comparação então é feita. Depois dos testes in vitro, foi realizado um estudo estatístico. E a surpresa! As gomas arábica e do cajueiro ativaram o sistema complemento, tendo um resultado pró-inflamatório. Comparando com as outras moléculas que a gente testava, dava para ver assim, que ela o resultado era um pouco mais óbvio, porque era muito fácil de reproduzir. Então, quando a gente testa frações que tem vários compostos juntos, às vezes um interfere na atividade do outro, então fica um resultado mais difícil de analisar, né, de interpretar. E o CNTG, assim, era um pouquinho mais... os resultados eram mais claros, assim. Os resultados sugerem que as gomas podem ativar o sistema complemento e indicam que podem ser prejudiciais em alguns casos por conta da ação pró-inflamatória. O problema é que as gomas são usadas em alimentos, bebidas e também em medicamentos, inclusive injetáveis. Informações clínicas registram histórias de pessoas que apresentaram reações alérgicas ao entrar em contato com alimentos com gomas na composição e reações mais graves quando usaram medicamentos injetáveis com estas moléculas, de taquicardias a edemas pulmonares. Por outro lado, na literatura a gente sabe que essas arabinogalactanas elas podem ser utilizadas como ativadores para outras situações. Então, eu espero que daqui a alguns anos a gente possa ter outros resultados também que sejam interessantes do ponto de vista de ciência. Por outro lado, a ativação do sistema complemento pode ter alguma aplicação no tratamento de algumas doenças, como o câncer. O estudo realizado pelo núcleo é inédito no mundo. Novas pesquisas são necessárias para confirmar esse efeito sobre o sistema imunológico. Então, a gente poderia fazer modelos in vivo mesmo, então utilizando primeiro animais de laboratório, geralmente é camundongo, ou ratos, ou dependendo do modelo. Só que daí aqui, nesse caso, a gente vai ter que adaptar as metodologias, porque não tem na literatura uma avaliação ou um método totalmente estabelecido, né? E avaliar daí o efeito da molécula no organismo que você for inocular e avaliar o efeito da atividade que você está buscando. Mais estudos são necessários para garantir o uso seguro das gomas, especialmente em medicamentos injetáveis. Eu acho que o lance desse trabalho foi verificar que uma substância que é considerada inerte, que é o caso da goma arábica, ela pode, né, pelo menos in vitro, foi o que a gente verificou, ela pode ser, em alguma situação, se for utilizada via endovenosa, ser deletéria ao organismo. Então, ela pode ter um efeito pró-inflamatório. É claro que outros experimentos são necessários para justamente verificar isso. Mas a gente já começa a perceber que, na verdade, quase nada é inerte, né, o que a gente verifica na ciência. A pesquisa que ganhou o destaque mundial é apenas uma das realizadas pelo Núcleo Paranaense de Pesquisa Científica e Educacional de Plantas Medicinais. O NuplaMed existe desde 2007 e já tem 3 patentes depositadas. 2 patentes são do uso e a obtenção de extratos com atividade biológica da musa paradisíaca, que é a banana, né? Então, são 2 dela e uma das folhas do abacateiro, que são estudos já bem pré-determinados no nosso laboratório. O da Pérsia, que é o do abacate, ainda a gente está com um aluno de doutorado desenvolvendo mais processos, mas ele iniciou o trabalho dele desde do TCC, na graduação, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Aí ele passou pelo mestrado e agora no doutorado estudando atividades biológicas e moléculas bioativas das folhas do abacateiro. É por meio das pesquisas que a ciência avança.
Medicamentos são descobertos e as reações das moléculas no organismo humano são testadas e desvendadas. A pesquisa no Brasil ela é feita por pessoas apaixonadas, porque os recursos são poucos, a dedicação é bastante e o reconhecimento no país é pequeno. Tanto que a profissão de pesquisador no Brasil não existe. Então, a pesquisa ela não é reconhecida, ela é feita por pessoas que gostam. Esse reconhecimento ele não tem nenhum valor financeiro. Nós não ganhamos nada em dinheiro por isso. Mas, pelo menos, mostrou que nós temos capacidade de concorrer com os estrangeiros, tanto quanto qualquer outro país.